Muito bem, aqui é o pastor Silvano e eu estou aqui para mais uma videoaula e hoje o nosso assunto é sermão dos outros. Quem nunca pregou um sermão de um outro pastor? Quem nunca pregou um sermão preparado por uma outra pessoa? Talvez você pode até responder que nunca pregou. Muito bacana isso. Mas hoje, com o advento da internet, e com tanta facilidade, tantos manuais de homilética oferecendo aí 1001 esboços de sermão, tantas editoras aí oferecendo livros cheios de esboço. Então hoje é uma facilidade muito, mas muito grande de se pegar um esboço de sermão pronto, levá-lo para o púlpito e pregar. Eu tenho então duas perguntas. A primeira é correto utilizar sermões de outros pregadores? Eu posso usar sermão de outros? A ideia aqui é provocar um pouco você que me ouve, você que me assiste, você que acompanha o meu trabalho. Nós trazemos mais aqui uma reflexão, mais aqui uma provocação do que qualquer outra coisa. Se eu tivesse que responder, a essa primeira pergunta, e também a segunda pergunta, eu poderia dizer que sim. Sim, eu posso usar sermões de outros. Eu posso dizer que é correto utilizar sermões de outros pregadores. Não é incorreto. Nós estamos aqui colocando na base da ética, né? Não é incorreto, não é pecado utilizar sermão de outros pregadores. Então você pode, qualquer um pode simplesmente adquirir um manual contendo 100 esboços, 1000 esboços, 10.000 esboços e você se utilizar e pregar. Busca no Espírito Santo, busca no Senhor para que te dê sabedoria, luz para entregar aquele sermão. Eu acho que até é muito mais difícil se entregar um sermão de um outro do que um sermão que você mesmo constrói, que você mesmo tem o trabalho de elaborar. Particularmente penso que entregar um sermão elaborado por outra pessoa dá muito mais trabalho. Mas dizer que é incorreto, não. Ele vai ser incorreto a partir do momento que você não observar alguns critérios ou você não observar alguns cuidados que se deve ter quando estamos utilizando material de outras pessoas. Quando nós usamos material intelectual de outras pessoas, nós precisamos de agir corretamente. Então, o que fazer quando utilizar o sermão dos outros? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando utilizar um sermão de alguém, você precisa dizer que está fazendo isso. Não é feio, você não vai ficar envergonhado diante da sua comunidade, você está atribuindo o crédito a quem de direito. Se não foi você que preparou o esboço, se não foi você que teve a ideia, por que você vai se posicionar diante da sua assembleia, né, como alguém que está trazendo um sermão tão bem elaborado, sendo que você não teve trabalho algum? Então o correto é você, todas as vezes que você utiliza um sermão preparado por outra pessoa,
você deve dizer para as pessoas que você está trazendo uma mensagem e que essa mensagem foi produzida pelo fulano de tal. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai te trazer, talvez ali no momento, né, condição de você derramar, declamar, trazer aquela mensagem ali e seu povo ser abundantemente edificado. Então, se a ideia não é sua, dê o crédito a quem de direito. Por quê? Porque plágio é crime. Todas as vezes que você usa material de alguém, que você usa um esboço de alguém, que você pega uma ideia de um livro, né? Você pontua isso como um sermão e você não diz a fonte, não diz de onde você tirou, né? De onde está vindo aquela ideia, então você está cometendo verdadeiramente um crime, você está plagiando, né? E você está dizendo que aquilo é seu, sendo que não é. Mas se por acaso você fizer recorte, que é muito comum também em algumas pessoas que utilizam sermões de outros, é muito comum, às vezes a pessoa pega só uma ideia ou pega só os tópicos, né? Pega algumas partes e ele faz ali algumas adaptações, ele faz algumas modificações e ele acha que está tudo bem. Não, agora já não é o sermão do outro mais, agora já é o meu sermão, porque eu modifiquei, né? Eu coloquei aqui uma ilustração nova, eu fiz aqui as adaptações. Ainda assim, é preciso você ser honesto. Ainda assim, é preciso você dizer, né? Olha, estou trazendo uma mensagem, essa mensagem é uma adaptação do sermão tal, é uma adaptação do artigo tal, né? Ou então eu recebi aí por e-mail, eu estava lendo um livro e achei muito interessante a ideia do autor ali, o autor fulano de tal, né? E então eu resolvi pregar uma mensagem baseado nisso, com algumas adaptações. Pronto! Olha, você está perfeitamente em condições, né, morais de trazer aquele sermão ali sem que isso te traga nenhum prejuízo espiritual e nem tampouco para a sua congregação. Então, se você seguir esses 3 pontos aqui, quando estiver trabalhando com sermão de outros, não vai ter problema nenhum. Por isso que eu disse que não é incorreto usar um sermão de outra pessoa, desde que você siga esse passo a passo aqui, desde que você siga esses 3 pontos, desde que você atribua à pessoa o crédito, desde que você atribua o crédito ao autor original, né? Indique a fonte de onde você tirou. Aí eu achei isso lá estava pesquisando na internet, achei um site assim e tal, né? Estava lendo o livro, enfim, você vai dizer de onde saiu aquele material, tá? Isso é importante. Agora, o que eu recomendo? Pastor Silvano, o que o senhor me recomenda? Que você trabalhe seu próprio sermão. Ao invés de você ficar usando o sermão de outras pessoas, faça o seu próprio sermão. Desenvolva o seu próprio sermão. Se você adquirir o hábito de estudar a Bíblia, se você adquirir o hábito de fazer anotações sempre, você vai perceber que preparar um sermão não é tão difícil, não é tão complicado. Dá até trabalho, não posso dizer que não dá trabalho não, dá trabalho, mas é muito prazeroso. Não tem coisa melhor do que você entregar para a sua comunidade algo que você realmente se esforçou, buscou, cavou, e você vai ver que você vai ter até mais facilidade de entregar um sermão que você trabalhou vários dias, que você esteve vários dias trabalhando nele,
facilidade porque ele está todo na sua memória, está todo no seu coração. É muito mais gratificante. Então, dá trabalho, mas vale a pena fazer. Eu até entendo que alguns pregadores, alguns pastores, têm uma gama enorme de atividades. Alguns até têm o trabalho secular também, alguns têm o chamado pastoral. Eu sei que alguns que têm chamado pastoral dividem o seu tempo entre a igreja e o trabalho secular, precisam de trabalhar também para sustentar a sua família, porque a igreja não tem condição de lhe dar o sustento necessário. Eu sei que alguns têm tantas atividades, até mesmo ministeriais, que quando ele se dá conta, o tempo se foi e já não dá mais tempo de preparar um sermão para o domingo à noite ou para aquele culto que ele precisa se apresentar. É lógico que a pressão vem e ele precisa chegar diante do povo, alimentar o povo. E às vezes a maneira que ele encontra para resolver isso, a maneira que muitos pregadores encontram para resolver isso, é exatamente buscando sermão dos outros. Mas o pregador que deseja ser fiel ao seu chamado, fiel a essa tarefa a qual Deus o chamou, certamente ele vai encontrar um tempo, ele vai encontrar um espaço dentro da sua agenda apertada e vai preparar o seu sermão. Para você que acompanha o meu trabalho, basta assistir as videoaulas com calma, basta seguir esses passo a passo que nós estamos deixando e você vai conseguir fazer o seu sermão. Não tenha receio, não tenha dúvida que você vai conseguir. É só pôr a mão na massa e eu tenho certeza que em breve, muito mais rápido que você imagina, você estará com uma coleção enorme de esboços de sermão. Então, diante de tudo o que nós vimos, eu reafirmo que não é incorreto pregar um sermão de outras pessoas. É perfeitamente possível se usar o sermão de uma outra pessoa, o esboço do sermão de uma outra pessoa, desde que você siga as orientações que nós deixamos, desde que você dê o crédito devido ao autor. Termino aqui essa videoaula, deixo o meu abraço e convido você para assistir ao nosso próximo vídeo, que em breve estará disponível para você. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.